Fala galera, aqui quem fala é o professor Moacir e hoje vou dar uma dica aí para você que está se preparando para a primeira etapa do programa de avaliação seriado da Universidade Estadual de Maringá, ok? Veja só pessoal, para quem não conhece o programa, a universidade ela oferece nos 3 anos do ensino médio uma prova onde o aluno realiza ao final de cada ciclo. No final do terceiro ciclo, que seria a terceira etapa, ele vai ter uma somatória de suas médias que foram ali adquiridas na primeira, segunda e terceira etapa do exame, onde ele pode então ingressar na universidade sem que ele tenha que fazer a prova de vestibular. Na verdade é como se ele fizesse um vestibular para o ano, só que de uma forma mais resumida da matéria, primeiro, segundo, terceiro, ou seja, é muito importante e vamos manter o foco aí nesse objetivo, ok? Então veja só pessoal, minha dica vai para você, aluno e estudante de Química. Então o que é preciso você organizar aí na hora de você ter o seu cronograma de estudos para entender, para conseguir ir bem nessa avaliação, ok? Veja lá pessoal, nessa avaliação considera-se importante que a química ela venha dentro do contexto da interdisciplinaridade. Então, na verdade, a avaliação consiste em observar como o aluno consegue relacionar a química com as demais áreas do conhecimento, ou seja, com a física, com a biologia, com a matemática e assim por diante, certo? Você sabe, ou vocês sabem, na verdade, que a química ela estuda a matéria, ou seja, a matéria e a energia que é envolvida aí nessa matéria. Então, nessa situação, nós vamos ter que saber de que é composta essa matéria, quais são os constituintes dessa matéria, assim como nós devemos saber também quais estados físicos nós temos da matéria, quais são os estados físicos dessa matéria. Também, como as substâncias são classificadas na natureza, será que as substâncias elas vêm classificadas como estão aqui nessa tabela? Não existe uma outra forma, né? Na natureza, será que elas vêm assim organizadinhas, certinho? Hidrogênio, carbono, oxigênio, enxofre e assim por diante? Vamos ter que entender também, pessoal, a simbologia que é utilizada para representar esses elementos químicos, né? Por exemplo, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio são os mais comuns. E aí, pessoal, lógico que a tabela ela serve como um auxílio. Então, a tabela, na verdade, nós podemos usar ela como auxílio. Mas existem alguns elementos químicos que são usuais dentro da própria química. E aí, com a vivência, né, conforme você vai passando os anos de estudos, você já pegou a química já desde o 9º ano, então assim, você teve no 9º ano, teve agora no 1º ano, então não é uma matéria que a gente pegou assim hoje, né, já é uma matéria que foi construída, então nós já temos em mente aí alguns elementos químicos, algumas reações são importantes aí de nós guardarmos também, ok? Não exige-se que você decore, mas que você consiga assimilar dentro de um contexto total, ok? Veja lá pessoal, nessa ideia então, vamos entender aqui que a química, ou para essa avaliação de química, você também deve organizar aí o seu conteúdo ou seu conhecimento de forma que você consiga então entender essas estruturas, essas equações, os átomos, os íons, determinar o número de prótons, o número de nêutrons, o número de elétrons, aquela parte que fala da semelhança entre os átomos, os isótopos, os isóbaros, os isótonos, ok? Efetuar cálculos onde seja possível você verificar o número de mol, a quantidade de elétrons, utilizar uma constante chamada de constante do Avogadro para tais cálculos, determinar massa molecular com base nas massas atômicas e assim por diante, ok? Não pode esquecer também, pessoal, que dentro da química nós temos aí um processo chamado de separação de misturas. Então é importante também organizar este estudo, onde você consiga então entender quais são os processos, certo? E diferenciá-los aí para cada situação que é utilizada, embora vários destes aí são utilizados no nosso cotidiano. Então a química, na verdade, ela está ligada no nosso cotidiano. Não tem como nós dissociarmos a química daquilo que eu vivo fora da escola, ok? Mas vamos lá, pessoal, dando sequência. Outro ponto importante que eu gostaria de frisar aqui para vocês é uma parte que fala sobre a identificação das reações químicas. Então aquela parte que fala, por exemplo, quais são as evidências de uma reação química? A liberação
de calor ou a liberação de gases, a formação de um precipitado, as mudanças de cor. Então assim, quando muda-se a cor, teve uma reação química e tal. Então esses pontos são importantes que você organize aí também no seu roteiro, certo? E aí pessoal, sobre a tabela periódica, como eu já disse anteriormente, não é obrigatório, ou você não precisa saber aqui todos esses elementos químicos aqui. Antigamente até tinha musiquinha que as pessoas faziam, né, para guardar aqui as famílias, para guardar aqui os representativos, quem eram os metais de transição, os metais de transição interna e assim por diante. Mas na verdade a tabela compreende, ou é preciso então que você tenha a tabela como um material à parte, certo? Então que você possa fazer uso para efetuar aí determinados cálculos. Então esse é o objetivo da tabela periódica, né? É assim que você deve utilizá-la, não como uma coisa que você vai guardar tudo isso na sua cabeça. Embora, pessoal, é importante que alguns conceitos nós devemos ter em mente mesmo, né? Por exemplo, as famílias, né, principais, por exemplo, os alcalinos terrosos, chegando aqui até a família dos gases nobres e tal, bem como as reatividades que acontecem nos representantes dos metais alcalinos terrosos e dos gases, dos halogênios, né? Não os gases nobres, os halogênios aqui da família 7A. Nesse caso, pessoal, é importante também que você consiga fazer a relação daquela distribuição eletrônica, já pegando aqui um gancho com outra parte que é importante, que é a evolução dos modelos atômicos, né? Então nós devemos então entender de uma forma qualitativa, observando ali as limitações que existiam em cada modelo atômico, como no modelo atômico de Dalton, depois de Thomson, de Rutherford para Bohr. Então você pegar essa distribuição eletrônica, compreender aí através dela o seu período, a família, onde está localizado este representante aí na tabela periódica. Isso é importante também, certo? Outro conteúdo que vocês devem relacionar são as ligações químicas, pessoal. Então fazer uma relação onde você possa observar as diferenças entre as ligações iônicas, quais exemplos de ligações iônicas nós temos, ou as ligações covalentes, né? Quais aplicações práticas nós temos dessas ligações químicas, quais aplicações da química em relação à produção, em relação ao meio ambiente, correto? E uma outra ligação também que acontece nos compostos chamados de compostos de coordenação, que nos livros mais antigos trazem como ligação dativa. E aí, pessoal, dentro dessa parte ainda de ligações químicas, é importante que você relacione também as forças intermoleculares, né? As forças de Van der Waals, né? Os dipolos, as ligações de hidrogênio. Entenda também a geometria molecular, como que essa geometria pode ser determinante na hora de você caracterizar uma substância como sendo polar e apolar, não esquecendo ainda que existem ligações polares de moléculas apolares, assim como existem ligações apolares de moléculas apolares também. Então, nesse sentido, é importante que você faça então uma relação com uma parte da química que utiliza-se a soma de vetores para você determinar a polaridade aí destas moléculas, ok? Então veja só, galera, este é o cronograma de estudos aí para quem vai fazer a etapa número 1 do programa de avaliação seriada da UEM. Então desejo a vocês aí bons estudos e aguardo vocês até a etapa número 2. Mitose e meiose, ácido desoxirribonucleico, o átomo de Dalton, evolução dos modelos atômicos, é uma molécula polar, da ligação polar, cadeia aberta, razão azul, heterozigótica, prótons, elétrons e nêutrons. Essa parte da física chama-se eletrostática. Aqui tem Kelvin, membrana plasmática, procarionte ou eucarionte. O elétron é negativo. No núcleo do átomo, eletrosfera, heredogramas, biologia, química e física. Legal, né? Então inscreva-se no nosso canal. Não perde nenhuma atualização.